Olá, venho mais uma vez falar sobre as maravilhas do Senhor. Hoje eu vou dar continuidade ao estudo sobre batismos e falarei sobre batismo nas águas. O batismo nas águas tira pecados? Quando o primeiro homem pecou, a transgressão desse primeiro homem veio sobre todos os outros homens, sobre todas as nações. Então Deus escolheu uma nação, separou essa nação e trouxe novos mandamentos. Quando o primeiro homem pecou, ele transgrediu um mandamento de Deus. Não esqueçamos isso, foi uma transgressão de um mandamento. E vindo a lei com Moisés, trazendo novos mandamentos, novas leis, quem transgredisse essas leis e esses mandamentos também pecaria. E isso aconteceu várias vezes na antiga aliança. Vamos confirmar isso aqui no livro de Levítico, capítulo 4, onde confirma que quem transgredisse os mandamentos de Deus e a lei, pecava. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim: O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. E aqui ele descreve o que tem que se fazer na antiga aliança para que os pecados fossem perdoados. Para quem? Para quem transgredisse os mandamentos do Senhor da antiga aliança. Eu vou pegar uma dessas passagens que fala sobre a transgressão dos mandamentos do Senhor. Existem várias na antiga aliança, várias na Bíblia. Inclusive nos livros do rei, quando os reis pecavam, que eles achavam a lei e aí eles se arrependiam. Mas eu vou pegar no livro de Neemias. Vamos lá. Neemias, no capítulo 8, ele nos dá uns bons exemplos do que acontecia. O povo de Israel estava ali voltando do cativeiro e Neemias reuniu todos para que se purificassem, reuniu todos para que se arrependessem. Então ali, no capítulo 8 do livro de Neemias, Esdras lê a lei e lendo a lei, aquele povo começa a se arrepender dos seus pecados e começa a confessar os seus pecados. E o que é o arrependimento? O que é esse arrependimento da antiga aliança? Era o povo voltar a praticar a lei. Isso que consistia o arrependimento. O arrependimento era eles voltarem para Deus, voltando a praticar os mandamentos de Moisés, os mandamentos da lei. Vamos ver aqui no capítulo 9, primeiramente, a partir do versículo 1. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Um ponto aí. Se separar de todos os estrangeiros. Se separar dos estrangeiros fazia parte do arrependimento. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Está vendo? Eles se levantaram, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Então, o que era confessar os pecados? Era eles confessarem as suas maldades e a maldade de seus antepassados. No versículo, a partir do versículo 7, vocês vão, se vocês quiserem ler todo aqui, vocês vão ver eles confessando, louvando, recordando os pecados. Então, era isso que eles faziam, recordava anualmente os seus pecados. Então, veja aqui, pelo livro de Neemias, que já existia a confissão dos pecados, já existia o arrependimento antes de Jesus chegar.
era algo que era feito de acordo com a lei, com batismos nas águas, purificação. Tudo isso já existia na antiga aliança. E foi isso que João Batista trouxe como confissão dos pecados, como perdão dos pecados. Vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinham gente de toda Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, o que foi que João trouxe? Nada de novo. João trouxe o mesmo que já acontecia sempre, que era o arrependimento para o perdão dos pecados e o batismo. Tudo que já era feito na lei de Moisés, antes, muito antes dele, desde que Moisés subiu o monte, decretou, já havia batismos com água, já havia confissão de pecados, já havia perdão de pecados através dessas confissões. Só que esse perdão era anualmente, quando o sacerdote entrava no templo, que o sacerdote saía e orava por todos, então dava a bênção sacerdotal. Então eles estavam ali considerados, se consideravam perdoados. Então, quando se fala em batismo de arrependimento para perdão de pecados, aqui em João Batista, nós estamos falando desse batismo de arrependimento da lei, desse perdão de pecados da lei. Vamos ver aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, alguns exemplos de como o povo era chamado para cumprir novamente a lei. E isso significava que eles estariam livres do pecado. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por eles: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Olha só, primeiro ponto aí, tá vendo? Deem frutos, era pelas obras. Deem frutos que mostrem arrependimento. E não comece a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Segundo detalhe. Quem era que vinha a ser batizado por João? Aqueles que diziam: Abraão é nosso pai. E os judeus, não eram qualquer um, eram os israelitas, judeus que moravam naquela região, que diziam que Abraão era o pai deles. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. Vejam aqui, vamos ver aqui agora que as pessoas perguntavam a João: o que devemos fazer? Ou seja, alguma obra. No arrependimento, no perdão dos pecados da lei, tinha que haver alguma obra. Então as pessoas perguntavam: o que devemos fazer para que possamos ser perdoados? Aí o que João falava para eles? Algo que estava na lei. Se vocês forem perceber aqui e ler com atenção essa passagem, vocês vão ver que João instruía eles a fazer algo que estava na lei, algum mandamento da lei, para que eles abandonassem o pecado e pudessem ser perdoados. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Então, isso é algo bom? Sim, mas era algo prescrito pela lei. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer?
Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado, como está na lei. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. Para vocês entenderem isso aqui, vocês têm que entender aquilo que Jesus falou com os fariseus. Que os fariseus esqueciam o principal da lei, que era a misericórdia, a justiça e a fé. Então João está exortando a que as pessoas aqui busquem a misericórdia, a justiça e a fé da lei de Moisés. Então essas pessoas que diziam Abraão é nosso pai, eles poderiam ser batizados. Se João estivesse preocupado com que as pessoas descessem as águas, ele mandava fazer a fila, faz daí a fila, faz a fila, e ia batizando todo mundo. Não, ele estava mais preocupado com os atos, com a mudança de atitude das pessoas. Ok? Vindo Jesus, deixa eu passar aqui para um outro livro, o livro de Hebreus, que é muito importante para a gente. Vindo Jesus, disse o que, na minha opinião, resume tudo. Jesus disse: a lei e os profetas profetizaram até João. A partir daí, a partir de mim, dele, Jesus, se prega o evangelho. Então Jesus disse que tudo que está debaixo da lei foi até João. Então Jesus coloca João também debaixo da lei. As obras de João, o batismo nas águas, debaixo da lei. Porque a partir de Jesus é que se começou a pregar o evangelho. João não pregou o evangelho. Portanto, o batismo de João não faz parte do evangelho. Se fizesse, João andaria com Jesus. Mas João não andou com Jesus. João seguiu o seu caminho e Jesus seguiu o caminho dele. Tanto que, quando Jesus começa a pregar o evangelho, que o Espírito Santo vem e permanece sobre Jesus, o ministério de João acaba. Porque o Espírito Santo não está mais sobre ele. O Espírito Santo agora está sobre Jesus. Aliás, o Espírito Santo nunca permaneceu sobre João. Mas sim, a partir de Jesus é que o Espírito Santo começa a permanecer sobre as pessoas, começando por Jesus e depois sobre a igreja. Então, o ministério de João acabou. E, junto com o ministério de João, o batismo também dele encerra-se. Deveria, pelo menos, encerrar. Mas teve os discípulos que continuaram o ministério de João. Então, o batismo de João continuou sendo passado. Outra passagem que comprova isso que eu estou dizendo é quando o apóstolo João, em seu livro, em seu evangelho, ele fala isso aqui. Quando o apóstolo João é interrogado acerca dele próprio, o que ele era, ele fala: eu não sou o Cristo, mas ele começa a dar testemunho sobre Cristo. Vamos ver qual é o testemunho dele. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Olha o que João diz, que ele não sabia quem era o Cristo. Por isso é que ele veio batizando com água. Então, o motivo do batismo nas águas era para que se conhecesse quem era o Cristo. Aí ele diz aqui, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então o batismo nas águas tinha um motivo, para que o Cristo fosse revelado a Israel, como João está falando aqui. João diz que ele próprio não conhecia, ele próprio não sabia quem era o Cristo,
Mas, quando o Espírito desceu sobre Jesus, ele falou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo. E eu vim batizando com água por esse motivo, para que ele fosse revelado a Israel. Certo? Então, João já diz aqui qual o motivo, qual o porquê dele estar batizando nas águas, para que Jesus fosse revelado a Israel. Agora vamos ver o que realmente tira pecado. O que realmente tira pecado é a morte de Jesus na cruz. Porque a partir da morte de Jesus, ele tirou o pecado, ele foi o Cordeiro perfeito. O perfeito Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus, sim, ele tirou o pecado do mundo. Aqui, na carta de Hebreus, tem uma passagem no capítulo 10 que mostra a diferença entre o tirar pecados da lei e o tirar pecados da graça a partir de Jesus Cristo. Vamos ler Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 11. Diz assim: dia após dia, todo sumo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Veja só o que está dizendo aqui. Que dia após dia, os sacerdotes apresentam-se no templo para apresentar os sacrifícios prescritos pela lei, do qual o batismo de João faz parte. E esses sacrifícios não podem tirar pecados. Não podem tirar pecados porque são repetitivos. Tudo que é repetitivo é imperfeito. Agora veja a perfeição do sacrifício de Cristo. Mas quando este sacerdote, Jesus Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, Jesus ofereceu um sacrifício definitivo para toda a humanidade. E este sacrifício de Jesus, que realmente tirou pecados, não é imperfeito, porque foi feito uma vez só. Os sacrifícios da lei eram feitos várias vezes. João batizava todos os dias. Isso mostra a imperfeição do batismo de João. Porque ele todos os dias ali estava batizando, todos os dias estava falando para as pessoas se arrependerem. E isso é imperfeito. Jesus pregou uma vez o arrependimento, morreu uma vez, derramou o Espírito Santo uma vez, e a partir daí assentou-se à direita de Deus para esperar o seu retorno. Então o sacrifício de Cristo foi uma vez, porque foi perfeito. Os sacrifícios da lei, o batismo de João eram imperfeitos, tinham que ser feitos várias vezes. E agora o detalhe principal. A partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, ele falou para nós: dos seus pecados não me lembro mais, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Vamos ver aqui no versículo 17 de Hebreus, capítulo 10. E acrescentou: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Vocês que estão aí todos os dias pedindo perdão a Deus. Ai, Deus me perdoa porque eu fiz isso, porque aquilo. Deus não se lembra do seu pecado, porque Ele já perdoou na cruz o seu pecado. Por que você está pedindo perdão a Deus por algo que Ele já te deu? Ele já te deu o perdão dos pecados. Deus diz: dos seus pecados não me lembro mais. Basta agora que você tenha força
com a força do Espírito Santo, você abandone esses pecados, porque eles já foram perdoados. Deus não se lembra mais. Tenha isso em seu coração. Não há mais necessidade de batismos por pecados, porque não há mais pecado na mente de Deus. Na mente de Deus você não é mais um pecador, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Os pecados já foram perdoados na cruz. Nos sacrifícios imperfeitos era que os pecados tinham que ser perdoados ano após ano. Nos sacrifícios imperfeitos era que os batismos para tirar pecados tinham que se repetir. Mas em Jesus Cristo os pecados já foram perdoados. Você já está salvo. Basta você aceitar isso através da fé no Filho de Deus. Amém? Deus abençoe. Amém.